Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Médica, o podcast do CRM Roraima. Eu sou Patrick Araújo, médico apresentador desse programa e primeiro secretário do CRM. Hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Gomes, ela que é secretária adjunta da CESAL, que é a Secretaria Estadual de Saúde, para a gente tratar de um tema muito importante, principalmente no cenário do interior. Hoje vai ser um podcast excelente para você aí, colega médico, população, sociedade de uma maneira geral que mora no interior. A gente vai estar trazendo informações relevantes. Doutora Juliana, seja bem-vinda a esse programa, nosso episódio. É um prazer te receber aqui. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouco da sua história como médica e agora como secretária. Primeiro, Patrick, eu quero agradecer o convite do CRM por estar aqui. É importante a gente poder falar sobre saúde, poder falar sobre os avanços da saúde e o que está por vir, né, para a nossa sociedade. E também agradecer o convite por ser você que está aqui me entrevistando, né? Obrigado. A gente já trabalhou juntos, começamos no trauma, né? Trabalhando Extremamente juntos. lisonjeado. Eu era interna, né? Foi um dia desse, deixa assim. Eu era interna, então assim, já comecei ali como interna no HGR, acompanhando meu pai nos trabalhos ali no dia a dia dele. E aí fui conhecendo vocês, conhecendo toda a equipe e tendo a minha formação técnica muito bem feita, porque eu tinha vocês do lado, né? Foi uma grande escola. Pessoas que me ensinaram tudo, a fazer um acesso central, a como tratar o paciente, o olhar diferenciado para o paciente, isso fez toda a diferença na minha formação. E então, assim, caminhei nesse período, paralelo a isso, atendendo também na saúde indígena, cuidando dos indígenas e Yanomamis, através do DICEI Leste e trabalhando na CASAI. Pude também instituir dentro do DICEI Yanomami voltar os atendimentos de aeromédico, que por um tempo já estavam sucateados, e a gente pôde reestruturar o DICEI Yanomami nesse quesito de aeromédico. Foi muito bom, uma experiência muito boa. E eu acho que daí que começou a minha vontade de ser gestora. Antes da gente aprofundar a nossa conversa, eu queria mandar um abraço pro teu pai, tá? Doutor José Nunes, ex-conselheiro do CRM Roraima. É uma pessoa que a gente tem muito apreço, uma gratidão muito grande. Ele realmente foi meu professor, é um cara que a gente gosta muito, um médico de excelência, um senhor que trabalha até hoje. Né? Trabalha sem preguiça, com dedicação, com muito carinho. Então eu deixo aqui os meus agradecimentos por tudo que o senhor fez e faz aí cuidando das pessoas e por tudo que o senhor fez e faz por representar a nossa classe médica bem feito, né? Ano passado ele recebeu o título, Recebeu. Né? Então a gente fica muito feliz. Antes de aprofundar sobre isso, eu gostei do tema da saúde indígena. Como é que começou isso aí? A saúde indígena começou, assim, meu pai está lá há 40 anos, né, no DICEI, ele ajudou a formar a CASAI, ele veio da FUNAI, mas eu não comecei ali por ele, por incrível que pareça. Sério? Eu entrei no DICEI Yanomami por conta do Dr. Miqueias Napoleão, que ia sair candidato e pediu que eu ficasse no lugar dele naquele período. E fiquei, e quando foi para eu sair, eles quiseram me contratar. Então, foi acontecendo. E foi acontecendo. Eu fiquei 6 anos com o DICEI Yanomami. Chegou a fazer visita nos polos? Sim, fazia aeromédico, então conheci muitas regiões ali remotas, Maturacá, enfim, regiões mais longe. Fui para muitos resgates de crianças, de adultos. E é bem impactante, assim, é uma realidade muito, muito diferente da nossa. A gente reclama, mas assim, ali é muito precário. A gente no Hospital da Criança também trabalha aqui isso como rotina, né? Fazendo atendimento das crianças, tanto em Yanomami como todas as etnias. Sim. A gente recebe, tá? E lá uma coisa interessante, que lá no Hospital da Criança tem uma ala, bloco, né? um bloco específico para a cultura dos povos originários. Então é um negócio... a gente tenta, claro que está longe do habitat, né? A gente tenta aproximar. Fazer com que eles se sintam mais confortáveis possíveis para terminar o tratamento, né? Porque o índice de abandono de tratamento deles é muito grande justamente por isso. Porque eles não se sentem confortáveis, né? Doutora, agora voltando aí, me fala como é que aconteceu
sobre a gestão, como é que aconteceu na vida. Eu falo aqui, a gente tem falado nos nossos episódios, a gente fala sobre assistência, fala sobre educação, fala sobre gestão, fala sobre perícia, a gente fala as atividades que o médico pode desempenhar. Porque as pessoas veem o médico só como assistente, né? E não, a gente tem uma cadeia de atividades, atribuições que a gente pode estar à frente. Como aconteceu a gestão na sua vida? Então, é assim, como eu falei, né? Eu acho que a gestão já veio... O mosquitinho me picou quando eu estava na saúde indígena. Legal. E assim, foi muito bom você saber que você tem a capacidade de estruturar algo para o futuro de alguém, para a assistência de alguém. Então, eu me senti muito capaz ali. Eu acho que foi ali que eu percebi que eu era capaz. E fui chamada diversas vezes para assumir cargos no decorrer do processo, dentro da Secretaria de Saúde, inclusive, tudo. E eu achava que não, que não, que não. E aí veio a oportunidade de assumir a direção técnica do HGR. Confesso, em 2021, maio de 2021. Período pandêmico ali, Pandêmico, peguei a segunda onda da pandemia, foi bem difícil, porque na primeira eu estava trabalhando na assistência. Eu lembro que eu ficava de plantão no Bloco A, ali com o doutor Anderson, Dalla Beneta e outros colegas. E ainda peguei essa fase. Depois veio essa oportunidade de assumir a direção. E aí, na direção, foi que eu entendi muita coisa e eu falei assim, gente do céu, no primeiro Existe dia... um outro mundo, né? É um outro mundo. No primeiro dia eu falei assim, desisto. Isso aqui não é pra mim. Mas as coisas foram caminhando e assim, eu acho que de lá pra cá, quem conviveu dentro do HGR viu o salto que o HGR deu. Não tô falando que foi eu que fiz, mas assim, toda uma equipe, porque a gente foi pensando justamente na assistência do paciente. Então, foi o boom que o hospital deu. Perfeito. E para secretariar, como é que aconteceu? Nossa, esse aí foi um susto. E aí tá no desafio. Eu tô no desafio agora, porque eu saí da direção técnica, fiquei pouco tempo na direção geral, acho que deu 3 meses que eu fiquei na direção geral do hospital. Chegou a assumir a direção Cheguei a geral, assumir, né? assumi a direção geral ano passado. E aí veio esse convite que eu não estava realmente esperando, foi um susto, fui pega de surpresa. Ia sair candidata e tal, tava em outra situação. outra linha, né, de raciocínio. E aí veio esse convite. Eu confesso que na hora também eu disse que não, imediatamente eu disse que não, e 2 dias depois eu repensei, eu falei assim, eu vou. Porque é justamente... É um novo desafio, sou movida a isso, mas também pensando na assistência. Eu falei assim, caramba, se aqui eu conseguir fazer alguma coisa, quem sabe lá em cima eu posso fazer um pouco mais. Acho que esse é o pensamento do gestor, né? A gente, como assistente, a gente consegue ajudar uma 2 pessoas ali. Mas aí tu precisa de volume para fazer diferença, né? Agora, em gestão, não. Você consegue aplicar estrategicamente um grupo, né? Um grupo de pessoas. A tua rede é maior de ajuda. E como secretário, que faz parte da gestão também estratégica, consegue ampliar. E aí, por isso que a senhora está aqui hoje, para a gente falar dos interiores, né? Como é que o Estado tem estruturado a rede de atendimento nos municípios do interior do estado de Roraima? Bom, Patrick, assim, tem 2 semanas que eu assumi, né, a secretaria. E a primeira coisa que eu pude perceber é a fragilidade dos municípios em quesito atendimento. Nós temos 13 hospitais de atenção básica, certo? De urgência e emergência mais pautado na atenção básica, que são poucos leitos, né? Para quem não entende, né? Assim, são poucos leitos, são hospitais com poucos leitos que fazem internação de uma infecção urinária, de uma infecção de pele, enfim, cuidado básico do paciente. E eu percebi que até no básico a gente não está conseguindo alcançar. Então, inclusive ontem a gente fez uma conversa entre os coordenadores da Secretaria de Saúde para traçar estratégias mais plausíveis assim para alcançar esse público, entendeu? Para que eles sejam atendidos lá e venha para a capital só o que de fato é alta complexidade. Perfeito. Tá? Nos interiores nós não temos apoio, uma rede de secundário, terciário, existe? Existe só Rorainópolis, né? Rorainópolis, que é o sul do estado, que lá tem um hospital que faz cirurgias, que atende algumas demandas. Mas também não são todas, porque a gente não tem todas as especialidades lá, né? Tem a cirurgia geral, tem ginecologia, tem ortopedia. Pediatria tem também? Não. Aliás, a pediatria não é nossa, né? A parte da pediatria é município, né? Então, eu não sei como é que eles estão estruturando essa parte da pediatria. Pediatria, perfeito.
Esse é o único hospital... Dentro do hospital, tá? Isso que eu tô falando é dentro do hospital. Certo. Isso, ou seja, nós temos, então, nos interiores, a grande maioria é unidade básica de atendimento, né? Isso. Rorainópolis, sul do estado, nós Atenção temos... de alta complexidade. Perfeito. E mesmo assim a gente consegue fazer essa regulação quando não dá para resolver algum problema, alguma demanda? Isso. Tem a regulação para Boa Vista? Existe uma regulação, eu digo que também é algo que precisa ser estruturado, porque essa regulação ela é feita de NIR para NIR, existe um grupo de WhatsApp que a gente se comunica. Mas o ideal, e é o que a gente está tentando agora estruturar, é fazer a regulação estadual funcionar. Porque aí não só Rorainópolis, mas todos esses hospitais vão conseguir drenar, solicitar leito, solicitar vaga, sem precisar do deslocamento do paciente para cá, seja via ambulância, seja por meios próprios para conseguir uma consulta. Seria uma central de regulação, Uma né? central de regulação. Ou seja, monitorando todo o estado. Isso. Muito bom. Dentro dos desafios, que não são poucos, quais são os maiores relacionados à logística para garantir o funcionamento de uma unidade dessa? A logística assim, a regulação já é um ponto chave, né? Assim, se a gente não conseguir estruturar essa rede, a gente não vai conseguir ter uma boa logística de atendimento. Em quesito a insumos, essas coisas, isso já é atendido. Alguns são abastecidos 2 vezes por semana, uma vez por semana, outros uma vez no mês, dependendo da localidade desses municípios. Mas eu acredito que, como gestora, e o maior desafio que a gente vai enfrentar é, de fato, a regulação. Essa logística de regular o paciente para cá, que é onde o paciente da vicinal sofre, entendeu? Que, às vezes, ele perde a consulta porque não tem o WhatsApp, e a gente sabe que a tecnologia hoje está avançando, mas ela não alcançou lá os municípios, né? As vicinais. Então, acho que a gente tem muito a avançar dentro dos municípios nesse quesito logística para chamar o paciente para fazer uma cirurgia, para fazer um exame. Às vezes, eu já vi muito. Agora, recentemente, como a gente está trabalhando intensamente nisso, vários pacientes que perderam consulta porque não tiveram o acesso à internet. E fora a tecnologia, tem um lance da usabilidade do aparelho, da ferramenta, Exato. do que seja, né? A gente sabe que tem todos esses poréns, e a gente sofre por internet ainda no estado de Roraima. E aí no interior também acho que não seria diferente, Eu né? acho que se assim, estruturasse a atenção básica dos municípios, tendo pessoas que a gente consiga alcançar, não sei de que forma, precisa ser estudado, avaliado isso, essa realidade do município, mas que consiga chegar nessas vicinais e avisar, bater na porta do senhorzinho, seu José, sua consulta é tal dia, ter o carro para pegar, para vir deixar na cidade, porque a gente sabe que até isso, eles perdem consulta, deixam de fazer uma hemodiálise, porque não tem condições de vir, entendeu? Então, a gente precisa, de fato, fortalecer o município. Perfeito. Sobre as carretas de atendimento, o Estado disponibiliza isso para o interior e, na sua visão, isso ajuda? O Ministério da Saúde, ele é um parceiro nesse ponto, né? Ele disponibiliza as carretas, tem também as carretas que são terceirizadas. Isso ajuda muito. Assim, a gente consegue atender os pacientes que estão na fila e colocá-los para serem atendidos na carreta. O que eu não acho viável é quando, por exemplo, eu não estou na fila esperando consulta e eu chego lá para ser atendida. Então, eu vou ter que entrar nessa fila de regulação. As pessoas não entendem que, a partir do momento que ela entra, ela não é uma prioridade. Ela entra, mas ela vai para o final da fila. Então, eu acho que esse ciclo também era preciso ser explicado para os pacientes como funciona. Porque a prioridade tem que ser para quem já está há muito tempo esperando. Né? E tem muita gente esperando. E tem muita gente esperando. Principalmente as filas de oftalmologia, de cardiologia, otorrino. Dentro desse contexto, por exemplo, uma indicação cirúrgica, existem multirões de cirurgias de todos os tipos de especialidade que atendem a demanda só do interior, ou quando vem um mutirão ele faz global? O mutirão ele é global, porque a fila do CISREG é um só. Entendeu? Ou capital ou interior. Ela é uma só. O paciente ele entra numa fila única. Mas, por exemplo, hoje está ocorrendo um mutirão em Rorainópolis. Está rolando lá 45 cirurgias. O que eles pegaram? Eles filtraram os pacientes de Rorainópolis e das adjacências ali para operar. Perfeito. Então, esses pacientes são da fila do CISREG, mas são daquela localidade.
Então, eles estão operando aquele Eles pessoal. conseguem atender A aquela gente região. Isso, a gente consegue filtrar. O problema é que hoje, funcionando mesmo, a gente só tem esse hospital de Rorainópolis. Assim que tiver o hospital de Pacaraima pronto, dá para fazer isso também. O deputado Cláudio Cirurgião disse que ia doar emenda, inclusive, para construir 2 centros cirúrgicos que não estavam previstos no projeto. Então, com isso, a gente consegue atender o Iramutã, consegue atender Pacaraima, né? A Majari. Muito bom. O Dr. Cláudio Cirurgião também é um parceiro do CRM, ele sempre está participando, está com a gente lá discutindo ações junto da frente da Comissão de Saúde, tem ajudado muito o CRM, né, e a população. Voltando aqui, de que forma o Estado tem atuado ou atua para garantir uma presença do médico? A gente sabe que um dos problemas da permanência do médico no interior está relacionado muito como o que tem para trabalhar, né? E os ganhos, os proventos e tal. Como é que o Estado, qual é a visão da secretaria a isso? Olha, aí eu vou dar uma visão muito particular, porque como eu cheguei agora, eu peguei uma casinha estruturada em relação a isso. Mas a minha visão como médica, e aí o que eu gostaria para mim, e é o que eu vou tentar aplicar para os colegas. Eu acho que tem que ter um valor diferenciado, porque a gente sabe que os locais de atendimento geralmente não são tão adequados assim, né? Então a gente teria que dar condições para esses colegas ficarem lá. E assim, eles vão recebendo o mesmo salário que a gente recebe aqui. Aí muitas vezes tem que pagar o aluguel, né, da casa para ficar, tudo mais, alimentação, então todo um contexto. Né? Então eu acredito que cabe sim isso ser reavaliado para que os colegas fiquem. Mas mesmo assim nós temos médicos em Santa Maria do Boiaçu, como temos médicos em Pacaraima, temos médicos na Baliza. São poucos que aceitam esse desafio e eu até parabenizo os colegas que aceitam, porque eu sei que é difícil você ficar lá em Santa Maria do Boiaçu fazendo atendimento numa área remota, difícil de chegar a suporte, né? Acesso, tudo. E são verdadeiros guerreiros. Mas eu acredito, Patrick, que deveria ter sim algo diferenciado para eles. E isso é algo que eu tenho em mente de ser revisto, sim. Sobre a parte de concurso, ajudaria muito, né? Ajudaria, inclusive isso está sendo já cogitado. Cogitado não, isso já tá certo que vai ter. Hoje o que se está fazendo é o levantamento do dimensionamento, né? De equipe, de tudo, isso já está sendo feito. Sem previsão. É para 2027, creio. Pronto. Eu tenho... Muito bom. A gente falou um pouco sobre comunidades indígenas, regiões, só que a gente falou meio o pessoal da doutora Juliana. E como secretária, como é que o Estado ele consegue alcançar tanto as comunidades indígenas quanto as pessoas mesmo, as comunidades que estão mais distantes? Existem programas além das carretas, dos mutirões, existem outros programas? Existem os programas do Ministério da Saúde que eles justamente nos auxiliam a alcançar essa população. Claro que tem os DCEIs, né? O DCEI Yanomami e DCEI Leste, que eles fazem esse trabalho justamente voltado para esse público, mas a gente sabe que não dá para fazer tudo sozinho. Então, tem diversos programas do Ministério da Saúde que prevê esse atendimento. Hoje em dia, 100% dele, eu vou dizer 100%, porque assim, o Estado, eu vejo que o atendimento da saúde indígena, pelo Estado, ele é mais pautado na alta complexidade ou nesses hospitais da baixa complexidade dos municípios. Mas, juntamente com o programa, a gente consegue fazer algumas assistências mais específicas, que aí vem a questão do fortalecimento dos municípios, porque não adianta eu direcionar isso tudo, falar de SEI, pode deixar isso com a gente que a gente vai tomar de conta 100%. Sim. Não tem como ainda, entendeu? Mas se tudo caminhar, Patrick, do jeito que a gente está se programando dentro da secretaria, eu acredito que numa média de 6 meses ali, a gente já consiga ter um outro cenário dos municípios, entendeu? A gente está trazendo a CIB para a gente, COSEMES, a gente está conversando para justamente traçar uma estratégia de fortalecimento para alcançar, inclusive, essa população indígena que os DCEIs não estão dando conta 100%. Muito bom. Isso está muito atrelado a investimentos, né? Sim, 100%. Então, assim, pronto. Baseado nisso, dos investimentos, como é que o Estado tem buscado,
né? Além dessas parcerias e tudo mais. Mas investimento mesmo, com dinheiro, com ampliação, com rede. O Estado tem feito isso nos Então, municípios? a gente busca muito. A gente sabe que o orçamento do Estado não comporta tudo, até porque a gente tem um país aqui dentro, né? A Venezuela está aqui dentro. Então, o que a gente tinha de orçamento, ele não está Não longe dá de ser o conta, né? ideal para atender toda a população. Então, hoje a gente conta com os parlamentares, né, os senadores, que hoje ajudam muito a saúde, que investem muito. Então, tem procurado também, eles procuram muito a gente, falar assim, estão precisando do quê? Porque também não adianta colocar dinheiro e dizer pro que não quer, pro que quer, né? Assim, eu quero colocar dinheiro para colonoscopia, sendo que a gente não está precisando naquele momento. Perfeito. Então, essa ajuda está vindo muito direcionada hoje e os parlamentares estão sendo essenciais. Para programas específicos. Programas específicos, para atendimentos específicos, para zerar uma fila de cirurgia, para fazer esses mutirões, enfim, material. Agora a gente tem, por exemplo, a urologia lá com o Dr. Barroso, que a empresa dele está rodando para zerar filas de renal, enfim. Então, assim, tem vários... A gente está conseguindo, através dos parlamentares, terceirizar alguns serviços para atender a demanda da população. Muito bom. Sabe que esse podcast passa bem rápido, né? Ah, é? Passa muito rápido aqui. Já acabou? Ainda não, mas a gente está na reta final. Só dar uns avisos para os colegas. Nós temos um clube de benefícios chamado Clube do CRM Roraima. Lá a gente saiu de 3 empresas para mais de 60 empresas hoje. São parceiros, né, do CRM que acreditam e fornecem serviços ou produtos em troca de desconto. Então, se você não tem acesso ainda, entra lá no nosso site, Clube de Benefícios crmrr.com.br. Tem todas as empresas, todos os produtos e serviços que você usufrui. Aproveitando isso, dentro do Conselho Federal também existe o CFM Mais Benefícios, que é uma ferramenta, é uma estrutura de benefícios para vocês, né, para nós. Então lá a gente tem resort, tem hotéis, tem carro, tem aluguel de tudo. Então é só acessar o CRM virtual e aproveitar o seu desconto. Doutora, assim, aqui no nosso podcast a gente tem um pouco mais de um ano. Tem dado certo nos últimos anos, né, Camila? O programa... tenho acompanhado. O programa, assim, a gente trouxe muitas pessoas que têm realmente colocado pautas muito, muito importantes para nossa profissão, contribuído, tanto como eu tinha te falado mais cedo, na gestão, na educação, na parte, principalmente na gestão estratégica, que a gente consegue trazer boas ideias, pessoas que têm coração bom, grato, para entregar ainda mais, né? Eu acho que essa é uma grande missão, não é fácil, é um desafio, né? E aproveitando dentro desse quesito, e para finalizar a nossa entrevista aqui hoje, eu queria saber, na sua visão como gestora e atual secretária, você acha que o interior, o atendimento melhorou nos últimos anos? Olha, eu acredito que melhorou, mas ainda tem muito a melhorar, tem muito a se fazer. A gente percebe, por exemplo, Alto Alegre, ele conseguiu fazer um laboratório próprio, hoje ele está assinando lá para ter o novo PAC de um CAPS, hoje Rorainópolis tem CAPS, então assim, melhorou. Mas eu acredito que tem muito a ser fortalecido ainda, muita coisa a ser pactuada, para que essa população seja de fato, a gente possa bater no peito e dizer assim, não, nossa população ela é bem assistida. Tá melhor, né? De fato. Tá. Exato. Tô orgulhoso, assim, E a secretaria tem feito isso. A gente tem trabalhado, a gente entrou com a visão de quem está na ponta, que você veio da ponta, você está lá, você sabe o quanto que é necessário um olhar de um gestor que fala assim, que sabe o que acontece lá, sabe que é a falta de uma dobutamina, sabe o que é uma vasopressina, que fala assim, tem terlipressina. Tá, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendeu? Não adianta querer me empurrar terlipressina e dizer serve para tudo. Não é assim, entendeu? Então, antes... era essa a resposta que eu tinha quando eu estava na ponta. Hoje eu tô lá e falo assim, não, pera lá. Eu trago a visão técnica, exatamente, né? Muito bom. Doutora, para finalizar, queria que a senhora desse as suas contribuições finais. Se quiser falar do seu grupo de secretariado também, sim, a gente fica
para as pessoas conhecerem a atual gestão, seria bem legal. Pronto. Vou falar logo da atual gestão, porque assim, foi um grupo que entrou novo e o Dr. Éder, que é o cirurgião, ele já estava lá há um ano. A doutora... Ele é ele é secretária adjunto. Adjunto. Isso. A doutora Dilma, que era secretária de saúde, hoje é adjunta, que também já estava na casa há pelo menos uns 4 anos. Aproveitando, queria mandar um abraço para ela. Sim. Também foi como secretária, uma grande parceira do CRM. Tá? Deixou registrado e continua contribuindo lá na secretaria. O enfermeiro Manuel, ele era diretor da maternidade. Uhum. Eu, como diretora do HGR, né? E o Rafael Azevedo, que era o diretor do Cosme Silva. E hoje é o titular. E hoje é o titular da pasta. Ou seja, foi um time de ex-diretores, né? De diretores e de quem está na assistência, né? Traz uma visão diferente. Traz uma visão diferente. Eu acho que a nossa equipe justamente vem com essa nova missão de falar assim, não, a gente que estava na ponta sabe o que a ponta precisa. Uhum. Então, a doutora Dilma, ela fica lá naquela missão da documentação, que é administrativo, que é a expertise dela, ela é muito boa nisso, né? E aí, a gente fica na parte assistencial, que é o que a gente precisa mudar de fato, é dar uma nova cara para a saúde. Muito bom. E as suas considerações? Então, é uma missão enorme o que a gente está se propondo a fazer, mas a gente tem recebido apoio. O governador Edilson Damião, ele deu carta branca para a gente fazer as mudanças necessárias para atuar de forma incisiva na melhoria da saúde. Isso é muito bom quando a gente tem um gestor que deixa a gente atuar de forma livre, né? E ele está muito aberto, então isso é bom demais. E, assim, eu quero agradecer a todos os colegas médicos, parabenizar toda a equipe de saúde, que a gente sabe que não é fácil, é missão mesmo. Eu vejo meu pai há 40 anos nessa missão, cresci vendo isso. Hoje estou médica, tenho meus irmãos médicos, tenho meus amigos, e eu sei que não é fácil. Os nossos amigos enfermeiros, né, os enfermeiros, os técnicos, mas eu acredito que com essa equipe a gente consegue fazer a saúde melhorar. De fato, a gente só precisa dar condições para eles. Perfeito. E é o que a gente vai conseguir fazer. Eu não vou nem tentar. Vai fazer, né? Eu vou fazer. Tá garantido, tá registrado, viu, doutora? Sim. CRM vai estar lá como parceiro, ajudando, fiscalizando, cobrando, dando sugestões, opinando de uma maneira para que, de fato, a gente entregue o melhor aos nossos médicos e, por consequência, o melhor para os nossos pacientes, garantindo a segurança do paciente, a melhor entrega do médico para a nossa população. Doutora, obrigado pela tua presença, fico muito feliz, tá? Parabéns, sucesso na sua novo desafio, nova jornada, tá? A gente está aberto e à disposição da secretaria o que precisar. Estamos juntos em nome do nosso presidente, doutor Marcelo Arruda, tá? Deixar os nossos agradecimentos. Eu quero registrar os nossos agradecimentos mais que especiais, porque esse programa só existe, o lugar é lindo, né? Sim. Eu sempre falo isso, porque eu adoro esse lugar aqui. E se não fosse a Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Rádio Defensoria, a gente não conseguiria fazer essa entrega para vocês. Então eu deixo aqui registrado os nossos agradecimentos de todo o nosso coração para a Defensoria DPE, Defensoria Pública do Estado de Roraima, a todos os nossos parceiros, empresas que fazem parte do nosso clube de benefícios e para vocês, colegas também que têm nos assistido e compartilhado. E aí eu deixo um recado, se você ainda não está seguindo as nossas redes sociais e o YouTube, já aproveita, tá? Pega esse conteúdo, compartilha, curte, manda, já segue o canal. No mesmo jeito no Instagram, CRM Roraima, vai lá, curte nossos stories, nossos vídeos, tem muita coisa bacana e importante para vocês, tá bom? Aproveitando também, no Deezer e no Spotify, não é vídeo, é audiobook. A gente também tá lá, se você não gosta de assistir, quer só ouvir um podcast, bota lá no Deezer, Spotify, Conexão Médica, totalmente gratuito para você. No YouTube já sabe, né? E aqui, ó, a gente tá terminando e eu te espero no próximo episódio. Até lá!